paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula de número 124, parte 8. Na aula anterior a gente falou sobre os 7 selos, sobre o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, as almas dos mártires, o sexto selo, né, que são os sinais no céu. Depois falamos sobre a passagem parentética, que é a selagem dos 144 mil, e falamos sobre o sétimo selo, que é o silêncio no céu. Esse sétimo selo aparecem os 7 anjos com 7 trombetas, conforme a gente vai estudar aqui, a partir de Apocalipse, capítulo de número 8. As 7 trombetas, né, é uma referência à ira de Deus, que aumentará em intensidade e abrangência. As 7 trombetas serão seguidas das 7 taças, culminando com a destruição da Babilônia e a volta de Cristo à Terra. Talvez as 7 trombetas ocorrerão, melhor dizendo, né, na primeira fase da grande tribulação, enquanto que as 7 taças ocorrerão no final da segunda fase da grande tribulação. Então, a primeira trombeta tocada pelo anjo é saraiva e fogo misturado com sangue. Isso tem a ver com a desolação na terra, né? Onde saraiva, né, granizo, fogo e sangue vão destruir 1/3 da terra, as árvores frutíferas e as ervas verdes. A segunda trombeta é a desolação na água salgada. Uma montanha em chama vai destruir 1/3 do mar, dos peixes e das embarcações dos navios. A terceira trombeta é a desolação na água doce. Uma estrela ardente chamada absinto, né, que significa amargor, cai sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas, tornando suas águas venenosas, impossíveis de serem consumidas e levando pessoas à morte. A quarta trombeta tem a ver com a desolação no céu, a escuridão sobre 1/3 do sol, da lua e das estrelas. 1/3 tem a ver com aquilo que é parcial, né? Haja visto que o que é completo é número 7. Nós temos aqui na quinta e sexta trombetas a abertura do poço do abismo e soltos os 4 anjos, né, respectivamente. Então, antes dos últimos 3 toques das últimas 3 trombetas, uma águia vai gritar, né, por 3 vezes, ai. O texto diz, ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das trombetas que vão soar. A quinta trombeta tem a ver com o primeiro ai. São demônios que por 5 meses atormentarão e causarão danos à humanidade. A sexta trombeta tem a ver com o segundo ai, que são 4 anjos malignos que serão soltos. Cada anjo maligno será encarregado de uma parte de um exército de demônios, cujo propósito é matar, não apenas atormentar, 1/3 da população mundial. Apesar disso, os homens não se arrependerão e continuarão adorando demônios, ídolos e praticando feitiçarias, roubos, assassinatos e imoralidades sexuais. A sétima trombeta, que é o anúncio da consumação, é o terceiro ai. Essa sétima trombeta será anunciada apenas em Apocalipse capítulo 11, porque entre a sexta e a sétima trombetas existe uma passagem parentética, né?
uma passagem entre parênteses, que é sobre o livrinho, a medição do templo, e as duas testemunhas. Então, a sétima trombeta, que é o terceiro ai, será anunciado apenas em Apocalipse capítulo 11, versículos 15 até o 19, depois dessa extensa passagem entre parênteses. A gente vai ver sobre esta passagem, né, daqui a pouco. Então vamos aqui. Entre a sexta e a sétima trombetas, como eu já disse, né, existe uma outra passagem parentética que fala sobre o livrinho, a medição do templo e as duas testemunhas. Então vamos aqui ver acerca dessa passagem parentética. Então, entre a sexta e a sétima trombetas, há uma outra passagem parentética, que é Apocalipse capítulo 10, versículo 1, até Apocalipse capítulo 11, versículo 14, onde haverá um tempo de testemunho. Apocalipse capítulo 10 até o 14 vão descrever os acontecimentos que acontecerão no final da primeira fase e início da segunda fase da grande tribulação. E Apocalipse capítulo 10 e capítulo 11 fala sobre três testemunhos importantes. O testemunho de um anjo forte, que é o primeiro testemunho. O segundo testemunho, que é o testemunho das duas testemunhas. E o terceiro testemunho, que é o testemunho dos anciãos no céu. Então, Apocalipse capítulo 10 e capítulo 11, nós temos três testemunhos importantes. O primeiro testemunho de um anjo forte está em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 até o 11. Esse anjo, né, está envolvido num arco-íris que fala sobre julgamento, mas também fala sobre misericórdia, né? Uma lembrança lá do pacto noético. Ele está envolto em nuvens, para dar a ideia de que a mensagem que ele traz é uma mensagem de natureza celestial. O rosto dele é como o sol, para dizer que a mensagem que ele traz é uma mensagem gloriosa. Pernas são como colunas de fogo, para dar a ideia de que o julgamento sobre o mundo político, né? Porque um pé dele está sobre o mar e o outro pé está sobre a terra, então o julgamento sobre o mundo político, mar, e religioso, terra, está chegando através daquelas mensagens que este anjo traz. Ele faz um sinal com a mão direita, um sinal de juramento. É um juramento de que todas as mensagens que ele está trazendo vão acontecer. E ele traz na sua mão esquerda um livrinho, que é o julgamento que ele vai anunciar. Então esse é o primeiro testemunho, o testemunho de um anjo forte. O segundo testemunho é o testemunho das duas testemunhas especiais que vamos comentar nos próximos slides. E o terceiro testemunho é o testemunho dos anciãos no céu, que também vamos comentar nos próximos slides. Então vamos ver aqui, antes do segundo testemunho das duas testemunhas, João recebe a ordem para medir o templo, o altar e os que nele adoram. Três coisas deverão ser medidas. Primeira, o templo, que no final do primeiro período da grande tribulação já terá sido construído. A segunda coisa, o altar do templo reconstruído. E a terceira coisa, que deverá ser medida, os que nele adoram. Os judeus que são protegidos dos ataques dos inimigos, dos gentios, que estão no pátio externo, simbolicamente, por se tratar dos templos dos gentios. Aqui é o prenúncio de que as profecias com relação à salvação nacional dos judeus começarão a acontecer com o rompimento do pacto entre Israel
e o anticristo e a proximidade da batalha do Armagedon. Agora vamos voltar ao assunto do segundo testemunho, né? Que é o testemunho das duas testemunhas. Bom, vamos lá. Esse segundo testemunho de duas testemunhas especiais está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 até o 14. As duas testemunhas ministram durante a primeira metade da tribulação. Em seguida, Jerusalém é dominada pelos gentios durante 42 meses, 3 anos e meio, a última metade da tribulação. Seu testemunho é relacionado a Israel e ao templo. Essas duas testemunhas proclamam a palavra de Deus e realizam as obras de Deus e milagres de julgamento. Eles estão representados ali, né, na figura visualizada por João em Apocalipse, de duas oliveiras, indicando que eles serão dois judeus, dois candelabros, indicando o cristianismo, né? Então essas duas testemunhas serão dois judeus, né, convertidos ao cristianismo. O martírio dessas duas testemunhas se encontra lá em Apocalipse 11, versículos 7 até o 10. Ocorre somente depois que terminam de testemunhar. A besta, que é o anticristo, está no poder e deseja assumir o controle do templo, mas só poderá fazê-lo depois que as duas testemunhas estiverem fora do seu caminho. Então o anticristo vai executar essas duas testemunhas. Mas no versículo 11 até o 14 de Apocalipse 11, diz que essas duas testemunhas ressuscitarão. Então as duas testemunhas serão ressuscitadas e também arrebatadas. Os inimigos das testemunhas as verão ressuscitar e serão tomadas de medo. Seu medo aumentará quando ocorrer o terremoto, matando 7.000 homens e destruindo 10% de Jerusalém. Que a gente vai ver na próxima página sobre isso. Então aqui a gente vê, né, uma ilustração da ressurreição das duas testemunhas, né, onde os seus inimigos presenciarão essa ressurreição seguida de eventos catastróficos em Jerusalém. Aqui nós temos, né, o terceiro testemunho, que é o testemunho dos anciãos no céu. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 até o 19. Desde Apocalipse capítulo 8, versículo 13, espera-se pelo terceiro ai, que aparece agora, quando o sétimo anjo toca a sétima trombeta, ocorrem 3 acontecimentos dramáticos. Uma proclamação de vitória, lá em Apocalipse 11, versículo 15, onde anuncia que o milênio logo chegará, uma aclamação de louvor, Apocalipse capítulo 11, versículo 16, 17 e 18, onde há um louvor pelo milênio que está se aproximando, e uma garantia da fidelidade de Deus, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, onde há uma ênfase na Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, que também é um prenúncio de que o milênio está para chegar. Aí a gente chega então aqui à sétima trombeta, que é o terceiro ai. Está lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 até o 19. Desde Apocalipse 8 e versículo 13, espera-se pela sétima trombeta que agora aparece. Quando o sétimo anjo toca a sétima trombeta, a gente vê, né, aquilo que a gente já falou, que são os anúncios, né, da proclamação do milênio. Então, resumindo, a primeira, a segunda, terceira e quarta trombetas dizem respeito à natureza. A quinta e sexta trombetas envolve a libertação de forças demoníacas que primeiro causam tormento e depois causam a morte. A sétima trombeta, Apocalipse capítulo 11, 15 a 19,
gera uma crise entre as nações do mundo e faz uma proclamação de que o milênio está para chegar, o que tem a ver aí com o terceiro testemunho e com a sétima trombeta e o terceiro ai que a gente disse anteriormente. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre a mulher e o dragão. Tá bom? Deus abençoe os irmãos e até a parte 9 da aula de número 124.